Gravando, opa, mais um podcast da FAPSI. Aqui a gente fala de psicologia como você nunca ouviu e aproveita para ver também, sempre com professores convidados, professores que fazem parte do corpo docente da FAPSI. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de estar aqui com a Karina Paz, que é fisioterapeuta e também compõe o corpo docente e de coordenadores da FAPSI. Bem-vinda, Karina! Obrigada, Suelen. É um prazer estar aqui com vocês. A Karina que eu já conheço há muitos anos, muitos anos, muitos anos. E aí, de repente, você está aí na audiência pensando em quantas coisas você já não faz há tantos anos. Antigamente, muito antigamente, não era normal a gente contar coisa em tantos anos assim. Parece que tem um número cada vez maior de pessoas chegando à velhice. Envelhecendo, podendo contar as coisas em tantos anos que se passaram, assim como nós já estamos aqui. Mas nós estamos jovens ainda, Karina? Como é que é? Como é que está essa análise hoje em dia? A gente tem que pensar o seguinte, Sueli, a gente tem um lado bom. Quando a gente pensa que a população ela está com uma expectativa de vida maior, tem um lado bom. Por que a expectativa de vida está maior? Porque aconteceram avanços na medicina, né? Mais estudos, mais aparelhos que detectam doenças de maneira precoce, e isso estimula, né, as pessoas a se cuidarem mais, porque já que está vivendo mais, eu quero viver bem. Mas, por outro lado, tem que ficar atento, porque quanto mais a gente vive, mais a gente fica exposto a doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, um AVC, uma doença de Parkinson, um Alzheimer. Por quê? Porque essas doenças têm uma relação direta com idade. Então, quanto mais velhos, mais expostos ficamos a essas doenças, né? Então, a gente tem que ficar atento. Nem sempre viver mais quer dizer viver melhor. Então, alguns aspectos têm que ser trabalhados aí, têm que ser pensados pela própria pessoa. Como é que eu quero envelhecer? Essa é uma questão. Eu quero viver 100 anos, mas como? Né? Então, a gente vê muitas questões aí que precisam ser trabalhadas com essa população. Então, você está dizendo que dá para envelhecer diferente? Tem um jeito melhor de envelhecer? Tem. Hoje, a gente pensa nas avós de hoje, por exemplo. Na minha mãe, por exemplo, ela tem 67 anos. Certo. Quando a gente começou, eu e meus irmãos, a terem netos, não é mais aquela avó que fala, manda aqui, vou ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela falava, vocês se organizem, porque eu tenho um dia que eu vou no cinema com o seu pai, tem um dia que eu vou jantar com o seu pai, tem um final de semana que eu vou viajar. Por quê? Porque tem condições de saúde para isso, né? Não estou nem entrando em mérito de questões financeiras, enfim, mas de saúde. Consegue entrar no ônibus, por exemplo, de uma excursão, consegue descer, consegue curtir o lugar. Então, por quê? Porque os idosos de hoje são diferentes dos idosos de outra época. Por quê? Porque estão pensando mais nessa questão. Então, hoje tem o envelhecimento, vamos pensar no termo envelhecimento. Tá. Não tem o que fazer. Ele é um termo dinâmico e progressivo. Uma hora você vai envelhecer. Igual nós brincamos já, né? Quando a gente conversou em outros momentos. Eu vou fazer harmonização facial, eu vou fazer academia, mas por dentro o seu organismo envelhece, não tem como fazer. Então, esse envelhecimento natural vai acontecer comigo, vai acontecer com você. A gente chama de senescência, envelhecimento natural. Senescência. Isso é envelhecer normal. Normal. Tá. Quando você... Desde que você é jovem, você se cuida e se prepara para envelhecer de maneira natural. Então, a gente chama um ciclo, chama ciclo vital. Desde que eu sou adolescente até os 60 anos. O que eu fiz da minha vida? Eu pratiquei atividade física. Eu não abusei de álcool, não fumei. Então, são fatores aí que você evitou no intuito de um envelhecimento natural, ativo, saudável. Mas existe também um envelhecimento precoce. Como assim precoce? Você começa a ter sinais e sintomas de envelhecimento antes do que normalmente você teria, porque você começa a apresentar essas doenças. Então, eu fui uma pessoa que nunca fiz atividade física,
eu fui uma pessoa sedentária, obesa, tabagista, elitista, tinha uma história anterior na família de pressão alta, não me cuidei. Eu, como diz aí na gíria, meti o louco e falei, vou viver. E aí, o que acontece? Você tem um AVC, e quando você tem um AVC, você tem várias sequelas motoras, sensitivas, comportamentais, que vão acelerar esse processo de envelhecimento. Então, o Alzheimer, o Parkinson, então isso chama-se senilidade. A senilidade é um envelhecimento precoce, ocasionado pelo surgimento de doenças crônico-degenerativas. Então, você está sofrendo com aquela limitação antes da hora de sofrer. Antes que normalmente você sofreria no envelhecimento ativo, por exemplo. É pra você andar um pouquinho mais devagar, depois talvez, estou pensando aqui depois dos 80, mas às vezes aos 60 você já está lentificado. Porque... Você já está usando um andador, você já está apoiando numa bengala, você já precisa obrigatoriamente de um cuidador do seu lado, porque você já está totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária. Você não consegue fazer sua higiene sozinho, não consegue se alimentar sozinho nem vestir. E aí como fica? Então esse episódio do nosso podcast é uma mensagem para o futuro. Tem que começar a escolher agora os comportamentos certos. E é claro que a gente, como disse em outras situações, não dá para prever tudo o que vai acontecer com você, mas você tem um prognóstico melhor de envelhecimento. É isso? Exatamente. Então, assim, eu ouço muita gente falando assim, eu quero envelhecer, não quero depender de ninguém. Eu quero envelhecer morando na minha casa, na minha casinha, com as minhas coisinhas, né? No meu quadradinho. Não quero depender de filho, não quero que fique um enfermeiro 24 horas do meu lado. Mas o que você está fazendo para chegar no envelhecimento assim, bem? Torcendo. Tomara que eu não dependa de ninguém. Mas tem coisas a serem feitas de fato no comportamento. Algumas coisas a gente não tem como modificar. Por exemplo, histórico genético, né? Então, algumas doenças provavelmente eu vou desenvolver ou vou ter, porque os meus antepassados tinham, meus pais, meus avós. Agora, outras situações, como você comentou, então, alimentação, hábitos de consumo, tabagismo, álcool. Então, se eu cuidar desses aspectos, eu tenho um prognóstico melhor, chances melhores. Pensa bem hoje, se a gente pensar cigarro, eu não consigo imaginar hoje, dentro da minha área de neuro ali, uma doença que não tenha como fator de risco cigarro. Então, se você está fumando, eu acredito que a maioria está consciente de todos os malefícios. Estou falando de doença neurológica, mas tem mais um monte de doença associada. O elitismo, que é o uso excessivo, abusivo do álcool. Então, assim, o sedentarismo, a gente acumula gordura, a gente fala gordura branca, que é o mau colesterol, entre as vísceras, a gente acumula dentro da artéria. Então, a gente está levando o nosso corpo para desenvolver uma doença que vai nos incapacitar. Então, se não incapacita de maneira física, incapacita de forma mental, por exemplo, um Alzheimer. E existem doenças que vão incapacitar mental e físico. E aí, eu quero isso para mim? Então, o pior disso tudo não me preparei, não me planejei. E hoje eu tenho essa doença. Eu tenho AVC, eu tenho Alzheimer, eu tenho Parkinson. E agora? Agora, meu filho, vamos rezar. Não, tô brincando. Agora você vai ter que procurar bons profissionais para te auxiliar. Vai ter que buscar a bola no mato. Você não chutou? Agora vai ter que ir lá buscar. Então vai ter que fazer o quê? Reabilitação. Reabilitação. E aí pensa assim, ó. Autonomia. As pessoas que não se cuidam e chegam nessa fase idosa com senescência, com a aceleração do processo de envelhecimento, muitas vezes elas podem perder a autonomia. O que é autonomia? A autonomia é a capacidade de tomar as suas próprias decisões. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou comer? Que horas que eu vou tomar banho? Que horas que eu vou ir lá na entrevista? Eu vou organizar. Eu tomo as minhas próprias decisões. Isso é autonomia. Usar o seu conhecimento para aquilo que você acha que é importante para você. É a mesma coisa que independência? Não. Aí a independência é o quê? Você realizar as suas atividades de vida diária aí, de maneira independente, com o meio que você tem. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. De uma pessoa que tem autonomia, mas não tem independência. Vocês devem ter ouvido falar já de um físico muito famoso, que é o Stephen Hawking, né? Ele é um físico super famoso, já teve até filme, né, com ele, contando a história dele.
ele tem esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que compromete muito a parte motora, mas o cognitivo fica preservado. Então, assim, físico, inteligentíssimo, professor emérito da faculdade de Cambridge lá, ele sentou na mesma cadeira do que Isaac Newton, quer dizer, um cara inteligentíssimo. Mas pela patologia dele, ele é totalmente dependente para realizar as suas atividades de vida diária. Então, ele é autônomo porque ele tem capacidade de planejar, pensamento... eu ia falar independente, mas já misturo os conceitos. Ele consegue planejar e decidir, mas não consegue realizar. Exatamente. E aí, então, por isso, não é independente. Ele é uma pessoa que tem autonomia, ele toma as próprias decisões dele, tanto é que ele... Até recentemente que ele faleceu, ele estava investindo todo o seu conhecimento numa fundação para tratar pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Mas ele era totalmente dependente. Ele precisava de alguém para dar banho, para fazer sua higiene, para alimentar, para vesti-lo. Então, ele é uma pessoa que tem autonomia, mas não tem independência. Estou pensando aqui em pessoas idosas que ficam muito bravas, né? Porque elas sabem como é que quer que põe a roupa no varal. Vai lá, Karina, põe pra mim a roupa no varal. Ela sabe que tem... Mas quando você põe, não é do jeito que ela quer. E ela não pode ir lá e fazer por conta própria. Então, tem essa discrepância aí. Então, essa pessoa, por exemplo, que está com alguma deficiência física, uma paralisia de um lado do corpo, por exemplo, ela vai ficar dependente. Então, ela vai precisar que alguém dá banho, que alguém troca, que alguém dá alimento. Então, você tem que olhar para sua mãe e falar assim, como ela está hoje? Ela tem autonomia? Então, às vezes, a gente pega um paciente com Parkinson, por exemplo, doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela vai trazer bastante alterações motoras. Então, o paciente tem alteração de equilíbrio, tem aquela postura curvadinha, que é alteração motora, tem o tremor, que é característico, tem a rigidez do músculo. Mas aí, você vê a pessoa naquela condição física, aí você fala assim, não tem mais autonomia. Tem que ser avaliado. Quem que vai avaliar? O psicólogo. Como que tá a função cognitiva da minha mãe? Será que eu já posso tirar a autonomia dela? Agora eu mexo com o dinheiro dela, eu escolho o que ela vai comer, eu que decido a hora que ela sai, a hora que ela entra. Depende. Então, isso tem que ser avaliado por um psicólogo que vai avaliar essa função cognitiva aí, essas funções executivas. Pode acontecer desse doente com Parkinson evoluir para uma demência? Pode. É um sintoma não motor. Mas não é a família que vai falar tá demente ou não tá demente. Quem vai avaliar isso é um profissional especializado. Por exemplo, um neuropsicólogo, né, que conhece bem essas questões. Certo. O contrário tem? Tipo, a pessoa que não tá autônoma, mas está independente. Ó, vamos dar um outro exemplo para ficar fácil para vocês entenderem. O Maguila. Todo mundo conhece o Maguila, lutador de boxe, famoso por muito tempo. De tanta pancada na cabeça, né? Ele acometeu uma região lá e trouxe uma encefalopatia crônica, ou seja, uma alteração de autonomia. Então, o Maguila, desenvolveu uma demência. Então, hoje, o Maguila, ele caminha, ele faz as atividades dele, tem lá uma lentidão de movimento, um tremor, mas ele faz tudo sozinho. Certo. Só o movimento dele que não está tão adequado, mas ele faz sozinho. Só que ele desenvolveu uma demência. Então, hoje, o Maguila é um exemplo de uma pessoa que tem independência para realizar as atividades de vida diária, mas não tem autonomia. Ele não Poderia pode, por exemplo, cozinhar, mas não sabe dinheiro. como. Não pode mexer com dinheiro, dar um troco, ele não consegue fazer uma lista correta do supermercado, a ordem de lavar uma roupa. Essas coisas todas se perdem numa pessoa que tem demência. Então, a gente pensa, no Stephen Hawking tem autonomia, mas não tem independência. O Maguila tem independência, faz as atividades de vida diária, mas não tem autonomia. E aí... tem que avaliar. Não é porque a pessoa tem um problema neurológico que necessariamente está acometido. Pode estar, pode não estar. E o fato de perder capacidades em um aspecto não necessariamente condena o outro. Então, atenção você que está ouvindo e assistindo a gente, porque às vezes você está convivendo com alguém que está envelhecendo, talvez mais rapidamente do que deveria. Você pode começar a observar esses aspectos, né? Como é que ela toma decisões? Ou... como é que ela consegue praticar as coisas do dia a dia? Será que consegue? Né? E vai tomando nota disso. O que eu oriento para essa família? Observa como que está a funcionalidade desse idoso. Então, a funcionalidade é o quê? A capacidade que todos nós temos de manter as habilidades físicas e mentais. Então, como que está a habilidade física desse idoso e mental? Por quê? Isso vai manter a nossa autonomia e independência. Então, vamos avaliar essa funcionalidade. Então, a funcionalidade você vai avaliar físico
e vai avaliar cognitivo. Tá mantendo? Tá mantendo essa capacidade? Então, isso tem que ser observado. E aí, o que você vai observar em casa? Atividades básicas de vida diária, sobrevivência. Ele está conseguindo tomar banho sozinho? Está conseguindo vestir a roupa dele sozinho? Está se alimentando sozinho? Essas seriam atividades básicas, sobrevivência. E as atividades instrumentais de vida diária. O que seriam as atividades instrumentais? Aí envolve um pouco mais de cognição, né? Uma coisa mais executiva. Ele vai no mercado, compra os alimentos corretamente, aqueles que realmente ele precisa, ele consegue pagar com dinheiro, ele consegue contar o troco, ele consegue atender um telefonema, ele consegue anotar um recado. Então, são funções que vão exigir um pouco mais desse paciente, entendeu? Então, como que tá isso? Se você começar a observar, meu pai mora sozinho, eu vou lá, ele fala assim, eu não tô mais animando de fazer comida, não tô me dando ânimo, vai sujar, vai perder. Você abre a geladeira, já não tem alimento, ou então tem um arroz lá que é de mais de uma semana. Isso tudo é prejudicial, porque ele não está conseguindo mais se manter morando sozinho. E outra questão, você vai observar também como que está a independência dele. Aí muita gente fala assim, até quando que o meu pai pode morar sozinho? Você vai observar o quê? Questões de segurança. Então, a partir do momento que ele não se alimenta mais, não faz mais sua higiene, não compra mais os alimentos adequados, ou a independência dele aí, né, de se locomover, a habilidade está prejudicada, sofreu queda. Quando, a partir do momento que começa a envolver segurança do paciente, aí esse negócio tem que ser muito bem discutido entre o profissional que está atendendo, o paciente e a família. Porque aí já envolve a segurança desse paciente. E aí é importante ouvir esse paciente, porque muitas vezes a gente decide por ele e aí ele se sente ainda, além de perder a independência, sem autonomia. Então, às vezes ele fala assim, mas eu não quero um cuidador aqui. Vai inserindo esse cuidador aos poucos, algumas horinhas por dia, para ele ir acostumando, vai alterando a rotina dele aos poucos, vai conversando, vai explicando. Não faz coisa abrupta, porque às vezes você tira a independência que ele já está perdendo por causa de alguma doença e tira a autonomia. E quando você tira a autonomia do idoso, ele fica frustrado, ele desiste. E aí é mais difícil de você conseguir tratar para esse idoso ter uma qualidade de vida aí dentro dessa senilidade. Então, eu entendo que é um prognóstico que requer muita observação, né? Porque você não vai falar, nossa, você está fazendo isso, mãe, não vai dirigir mais, vou levar a chave do seu carro. Né? É algo que tem que ser introduzido aos poucos, essa percepção também junto à pessoa. Né? Mãe, você está percebendo que você não tá difícil de fazer isso? Onde mais? Então, você tem que ir junto, mostrando essa dificuldade. O que não é fácil para os filhos, né? A gente percebe que os filhos têm muita dificuldade, até porque acho que é difícil. Vai chegar a nossa vez. Se a gente se cuidar, vai chegar a nossa vez, né? De alguém dizer pra gente que aquilo a gente não é mais apto para fazer. Que a partir de hoje você não escolhe mais. Como assim? Voltar a ser criança, né? Eu acho que a gente fica muito refém desse sentimento. E aí começa também, dependendo se não for... Se essa família não procurar um profissional adequado, que saiba o que está fazendo e não seja entendido do assunto, você pode acelerar ainda mais essa senilidade. E você está pensando em ajudar e você está acelerando o processo. Então, principalmente essas doenças crônico-degenerativas, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, são doenças progressivas que não têm cura, tem que ter muito tato para lidar com esse idoso. Agora, eu não quero envelhecer assim. Não quero ter que passar por toda essa questão de perda de autonomia, não quero perder minha independência. Aí você tem que começar a pensar o mais cedo possível. Ontem. Aí você pensa assim, né? Nossa, aqui na... Nós super jovens, adolescentes. Eu, pelo menos, na faixa dos 40. Eu vou ser bem sincera, porque às vezes você fala assim, nossa, a Karina tá falando lindamente, será que ela aplica? Ela arrasa, né? Você tá cuidando então, aí? Você pensa assim, eu nunca gostei de musculação. Pra mim, não me dá prazer nenhum. Mas, pelo menos na faixa dos 30, 40 anos, tem que ser antes até, né? Você tem que começar a fazer uma musculação enquanto você tá com o músculo bom ainda, né? Que é lá nos 20, né? Nos nossos áureos tempos. Faz tempo, hein? Nem tinha aparelho naquela época, era com pedra que fazia o halter. Antes tarde do que nunca. Então, assim,
Começa a fazer uma musculação, porque aí vai trabalhar o músculo de maneira seletiva. É importante. A mulher, depois dos 40, começa a ter déficits hormonais, menopausa. Ela tem que cuidar. Então, assim, faça uma atividade física. Aí eu falo como pessoa mesmo. Faça uma atividade física que te dê prazer. Porque não é gostoso fazer atividade física. Eu também te falo, gente, faça atividade. Não faça que nem eu. Faça alguma coisa. Senão depois eu tenho que ficar procurando a Karina marcando sessões. Então, faça uma atividade física que dê prazer. Alimente-se com coisas, né? Que a gente sabe. Hoje comida de verdade, a gente sabe fala, o que, né? que tem que comer. A gente não come porque a gente dá uns migué de vez em quando. Mas a gente sabe o que tem que comer. E, principalmente, né? Faça, que eu falo sempre, exames preventivos. Então, assim... mas a minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter? Depende. Por quê? O Alzheimer, o Parkinson, a esclerose lateral, eles têm componentes genéticos. Não é porque a sua mãe teve Parkinson, necessariamente você vai ter. Então, a gente fala que é multifatorial. Você tem um gene, mas você pode morrer sem desenvolver o Parkinson. O que vai mudar é o fator ambiental. Então, por exemplo, no Parkinson, você sabe a causa, Karina? Não, a doença de Parkinson não tem causa conhecida, mas os estudos mostram que se você ficar próximo a situações de poluição, por exemplo, moro numa cidade muito poluída, ou trabalho numa profissão que eu fico muito exposto à poluição. Por exemplo, um sapateiro que fica exposto àquela cola de sapateiro, uma coisa simples, assim, que a gente imagina. Se ele já tem a predisposição para o Parkinson, se ele fica num ambiente desse, sem o equipamento de proteção individual, isso pode, os estudos mostram que pode ser uma causa de desenvolver um Parkinson. Ou eu trabalho na zona rural, tenho um sítiozinho lá, sou um tiozinho, moro com a minha esposa lá, e eu não uso equipamento de proteção e estou lá no agrotóxico. Se eu tenho predisposição, eu posso desenvolver o Parkinson. Então, vamos ficar atentos aos fatores de risco. E também estilo de vida. O tabagismo, né? Todas essas questões estão envolvidas. Então, se eu já sei que eu tenho alguém na família, eu tenho que tomar cuidado. Vou ler sobre os fatores de risco. Como prevenir, como evitar. Tem como. Então, tem que ficar atento a essas questões. Você estava falando e eu estou pensando no meme, numa entrevista que um senhor, acho que aqui do interior do estado de São Paulo, deu para um jornal desses regionais, né? E ele estava comemorando 100 anos. Ai, é tão bonitinho, senhor. Aí a repórter pergunta para ele, né? Ô, seu José, né? Como é que faz para chegar nos 100 anos, né? Eu até imagino já. Ele disse, só não morrer. Fácil, né? Não, esse tá bom ainda, né? Eu ouvi uma que falou, é só não casar. Isso é papo para outro convidado. Mas deixa eu perguntar para você, assim, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é a seguinte. Que bonitinho ele chegar aos 100 anos e a receita foi óbvia e por isso que foi engraçado, mas pensar que uma pessoa de 100 anos tem essa sacada de fazer uma piada que vai ficar legal na televisão. Isso quer dizer que nem todo mundo, assim, vai demenciar antes de morrer, Karina? E 100 anos são muitos anos, né? Então, aí que tá. Eu tô falando, como é que você viveu essa vida? Né? Como é que você cuidou de você? Então, tem a chance de a gente prolongar muito a vida, 80, 90, 100 anos, e talvez nem ficar, vamos dizer assim, demente, que é o que a gente pensa, né? Às vezes, pela fisiologia do envelhecimento, tem algum comprometimento cognitivo leve, mas é diferente da demência. A demência, ela é diagnosticada, e ela, dependendo da onde dependendo da região do cérebro, ela vai trazer sequelas diferentes, entendeu? E eu sei que é um assunto, de repente, para um outro convite que a gente vai, com certeza, te fazer, mas só para a gente entender um pouquinho. A demência também dá, de repente, que nem o AVC? Tipo, você acorda no outro dia não sabendo mais onde estou, quem eu sou? Ou ela é progressiva, lenta? Você vai percebendo? Progressiva. Então, você vai percebendo que hoje minha mãe não está lembrando, minha mãe não está sabendo. A gente pensar no Alzheimer, é progressivo. Então, você vai ver que, às vezes, eu converso com alguns pacientes meus que têm o pai ou a mãe com Alzheimer. Eles falam assim, tem umas horas, parece que ela não tem o Alzheimer. Tem umas horas, parece que ela não tem a demência. Então, assim, cada doença vai ter a sua particularidade. Então, essas doenças que eu falo que são progressivas, neurodegenerativas, elas vão, aos poucos, piorando o quadro. Tá. Então, tem que ficar atento. Mas é importante cuidar logo no começo também. Porque você consegue atrasar o progresso. Procurar retardar, né? Porque essas doenças, infelizmente, uma hora vai desenvolver elas não têm cura. Não tem cura. Se você descobrir que está com uma demência, você sabe que ela vai avançar. Tem como
retardar a progressão da doença. Então, procure um bom geriatra, um bom neurologista para fazer o diagnóstico, dependendo da patologia, e procure profissionais especializados que tenham essa especialização. Por exemplo, um neuropsicólogo, um fisioterapeuta com especialização em neuro, uma fono, porque as sequelas serão muitas e precisam ser atendidos por profissionais que tenham formação na área, né, para poder atender bem. E aí a gente tem que pensar assim, por que nós estamos falando de idoso? Porque o Brasil, aqui, ó, do lado, ainda até 2025, ele vai ser o 6º país no mundo em número de idosos. Então, daqui a pouco, nós vamos estar rodeados de idosos. O Brasil está se tornando um país desenvolvido, cheio de idoso aí. Então, vamos prover para esse idoso ambientes, vamos prover atendimentos preventivos de qualidade, porque eu quero envelhecer com qualidade. Eu quero conseguir subir no ônibus e fazer uma excursão até Poços de Caldas. Muito bem. Mas eu quero subir e descer do ônibus. Eu não quero ficar lá morrendo de dor no joelho, morrendo de dor no quadril, ou com a minha mente sem saber onde que eu tô indo viajar, porque eu tô com uma demência, entendeu? E é interessante pensar que só é possível fazer isso de forma preventiva. Senão depois que acontecer, já não tem mais o que fazer. Vai retardar a progressão, e aí é mais complicado. E você falou aí de um profissional, e eu acho que vou usar esse tema para a gente encerrar hoje o nosso bate-papo, que eu achei muito interessante. Eu estive recentemente numa aula sua sobre envelhecimento, e achei muito interessante essa consideração, que depois que a professora fala, você fala, é óbvio, mas antes você não tinha pensado dessa forma. O que acontece com a gente que está começando a querer envelhecer, né? Entrando na envelhecência, eu falo, é uma adolescência posterior, né? Gente que está na envelhecência. A gente começa a esperar a dor. Doeu, meu ciático. Ciático é mais aqui embaixo, né? Meu ciático, agora eu vou no médico. Aí então você vai num orto, sei lá, né? Aí doeu a cabeça, aí você vai no outro. Aí o meu olho, aí você vai no outro. Chega aos 60 anos, você tem uma coleção de médicos ali, um panteão, né, de médicos tratando cada um de uma coisinha. E você disse lá na sua aula que a pessoa mais velha, ela precisa ir ao geriatra, que é o cara que sabe de tudo. É lógico que vai ter os encaminhamentos e especialidades. Dependendo da necessidade. É assim. A porta de entrada, talvez mais direta, seja o geriatra. O geriatra é um profissional especializado e preparado para o atendimento integral desse idoso. E como você disse, havendo uma necessidade assim específica, por exemplo, de um cardio, assim, uma coisa muito específica, ele vai ser um profissional mais preparado para encaminhar. Assim como os profissionais que vão trabalhar a reabilitação dessa sequela cardiovascular, por exemplo, têm que ser profissionais que a gente fala gerontólogos. O que é gerontologia? O estudo do envelhecimento. Então, hoje, um profissional que não seja um médico, não médico, mas seja um psicólogo, um fisioterapeuta, uma fono, que queira trabalhar com idosos, tem que ter essa formação. Conhecer o envelhecimento e tudo que essa bagagem vai trazer para esse idoso. Acho que tem uma pequena dificuldade de a gente admitir que está chegando a hora de... Eu hoje não marcaria um geriatra para mim. Não que não precise, mas quero acreditar que não. E eu acho que é isso que às vezes atrasa a nossa procura pelo profissional certo. Não é ainda, não é agora. A gente costuma orientar que acima dos 60 anos, uma dor no quadril, por exemplo, você procura um geriatra. Menos que 60, então assim, 40, 44, 45, você pode ir no ortopedista. Então, vão ter particularidades do idoso que quem vai poder acolher e orientar é o geriatra. E assim como jovens, adultos, é melhor você procurar um ortopedista pensando numa condição musculoesquelética, por exemplo. Entendeu? Então, assim, em vez de você... Qual que é o risco? Você vai num cardio, leva seu pai. O cardio dá um remédio. Você vai no reumato, o reumato dá outro remédio. Eles não conversam, você também não conversa. Pode ser que essa associação de remédios traga algum dano para o seu ente querido aí, ou ele fique muito mole, ou muito prostrado, e você acha que isso é do envelhecimento, ou que ele está entrando numa depressão. Não, é a associação de remédios que não dão certo. Então, ou se você optar, não, eu quero ir naquele cardio que minha mãe vai desde que... Tudo bem, mas que você converse com esses profissionais e que esses profissionais se conversem para não ter esses sintomas aí que não são relacionados à patologia. E sim essa associação, às vezes não muito legal dos remédios, né? Muito bom pensar sobre isso. Então, lembrar que, como o envelhecimento é multifatorial, ninguém envelhece só a pele, ou só o cabelo, ou só as veias. Você envelhece como um todo. O acompanhamento também tem que ser multidisciplinar.
Muito bacana. Que interessante saber tudo isso, né, Karina? Muito obrigada pela sua participação hoje no podcast da FAPSI e já está aberto o convite para você voltar aqui com novos temas, viu? Eu que agradeço o convite e sempre que precisar pode contar comigo. A gente conta sempre e conta também com você que quer aprender muito mais. Gostou do tema do envelhecimento? Claro que nossa conversa hoje não esgota esse assunto. Por isso, você pode entrar em contato com os canais da FAPSI que estão aqui embaixo e vem fazer com a gente um curso livre ou participar da pós-graduação. Vem para a FAPSI!